Tudo bom, meus queridos? Então, dando continuidade para os nossos vídeos sobre gerência de projetos, depois de nós vermos a parte de iniciação, toda a parte de planejamento, qual nós passamos por várias e várias atividades ou tarefas, como vocês queiram, então nós chegamos na parte da execução. Então, é a parte de executando o projeto. E ele está separado em parte 1 e parte 2. Na parte 1, nós vamos conversar sobre 4 pontos, que são eles: orientar a gerência e execução do projeto, que é esse vídeo. Depois, no próximo vídeo, como gerenciar as comunicações, que é bem curtinho, e eu já dei dicas desde lá na parte de planejamento, onde nós já preenchemos algumas dessas partes dentro do nosso próprio plano de gerenciamento do projeto, ok? Depois o 20º no ponto, que é o gerenciar o movimento das partes interessadas, que é como que a gente faz esse gerenciamento na execução do projeto. E para fechar essa parte 1, a questão de mobilizar a equipe do projeto. Como que vocês vão mobilizar a equipe do projeto para ter um maior desempenho? Então, se tu quer saber mais, continue ligado no vídeo. Então, pessoal, o nosso 27º ponto é como orientar e gerenciar o trabalho do projeto. E aí a gente parte para a nossa primeira pergunta, que é como nós vamos realizar o trabalho dentro do nosso projeto, ou como realizar o trabalho do projeto. Então, esse processo de realização do trabalho, ele é definido no plano de gerenciamento do projeto, como nós já conversamos em toda a etapa de planejamento. E ele deve incluir o quê? A parte de executar as atividades para realizar os objetivos do projeto, a parte de criar as entregas do projeto, a questão de formatar, treinar e gerenciar os membros da equipe designados para o projeto, a questão de obter, gerenciar e usar os recursos, que são pessoas e equipamentos, ferramentas e instalações, a questão de implementar os padrões e os métodos planejados. Então aqui entra em toda a nossa questão da utilização do Scrum, lembrando que esse material é baseado no Scrum, unido ao PMBOK. Então a gente tem a questão do ágil e tem a questão do guia do PMBOK, que nos dá todo o planejamento e a documentação. E aqui nessa parte de implementar os padrões e os métodos planejados, é toda a nossa abordagem de como nós utilizamos dentro do Scrum essas atividades. Outra questão: estabelecer e gerenciar os canais de comunicação do projeto, depois gerar dados do projeto e informações sobre o andamento do projeto para facilitar previsões, emitir solicitações de mudança e adaptar mudanças aprovadas, gerenciar riscos e implementar as respostas aos riscos, gerenciar vendedores e fornecedores, coletar e documentar lições aprendidas, além de implementar atividades de melhoria nos processos, e você deve ter uma atenção na questão do orçamento, no que será gasto nessa fase. Porque assim, nós passamos para a iniciação do projeto, onde nós criamos nosso escopo, identificamos nossos stakeholders, depois passamos por toda a parte de planejamento, com levantamento do que seria desenvolvido e somente o que deve ser desenvolvido para o sucesso do nosso projeto. Criamos estrutura analítica, criamos o plano de gerenciamento do projeto, com todos os pontos que vocês já sabem bastante, já entenderam bastante sobre eles, desde equipe, estrutura, custos, estimativas, orçamento, deixa eu ver o que mais, estimativas das atividades que nós temos, que é o levantamento dos nossos requisitos, né? A questão de fazer o levantamento de quanto tempo nós vamos determinar, não, quanto tempo nós vamos utilizar para realizar a atividade. Então, o tempo planejado depois coloca junto com o tempo real, que vocês vão colocando conforme vão realizando as atividades, né? A questão de quem fará cada atividade, qual que é o papel de cada um dentro. E também isso tudo está aliado à questão do orçamento, né? Que o orçamento é bem importante. Então, tudo isso se encaixa um no outro. E como sempre, nosso material está separado em entradas, ferramentas e técnicas e saídas. E como entradas nós temos nosso plano de gerenciamento de escopo, que é lá no início, né? Depois nós temos a questão das solicitações de mudanças, que podem ocorrer no meio do
processo, né? Até logo no início, quando iniciou-se ele, viu que algo deveria ser mudado, então vai lá, muda. Nós temos que ter as solicitações de mudanças aprovadas e os nossos tão conhecidos fatores ambientais, que vai desde cultura e estrutura organizacional, a questão da infraestrutura da empresa, administração de pessoal, a questão da tolerância a riscos das partes interessadas, que a gente conversou lá no planejamento, né? Que a gente identifica todos os riscos prováveis para nosso projeto, se eles são riscos qualificados, não, riscos determinados como baixa prioridade, média ou alta prioridade, e o quanto eles podem ocorrer, e também o plano caso um risco desses ocorra, né? O que a gente vai fazer. Depois a outra questão que são sistemas de informações do gerenciamento do projeto. E aí nós temos nossos ativos de processos organizacionais, como sempre a gente tem. Então aí nós temos diretrizes padronizadas, instruções de trabalho, requisitos de comunicação, procedimentos relacionados à gestão e tratamento de efeitos, banco de dados para medição de processos e produtos, arquivos de projetos anteriores, que é sempre importante, que é o nosso histórico, que eu sempre digo para vocês, falo para os meus alunos, que é sempre importante manter histórico tudo que foi feito para os próximos projetos, ainda mais se são projetos similares, a questão de banco de dados para o gerenciamento de questões e defeitos, contendo históricos e soluções, e a gente entra sempre nas ferramentas e técnicas. Como sempre, nós temos a nossa opinião especializada, tá? Que são outras unidades ou áreas dentro da nossa organização, consultores e partes interessadas. E também podemos utilizar sistemas de informações do gerenciamento de projetos, o SIGP. Então, essa vem dessa sigla em inglês Project Management Information System, né? PMIS, né? Que é também traduzido em português como SIGP, que ele nada mais é do que um conjunto de ferramentas automatizadas e integradas em um sistema utilizado para o gerenciamento do projeto. Eles podem pensar assim, ó, um bom exemplo que é o da Microsoft é o Microsoft Project. Nós temos também no mercado o Bitrix 24, que tem toda essa base, inclusive eu utilizei com meus alunos lá em 2015, mas hoje o Bitrix 24, boa parte dele é pago, acho que tem algumas poucas coisas gratuitas dentro dele. Tem o Asana também para gerenciamento de projetos, mas eu não sei até que ponto o Asana tem todos os nossos componentes, e vocês podem utilizar ele também dentro do Trello, tá? Mas são sistemas que auxiliam. Óbvio que o Microsoft Project auxilia bastante, você tem que ter o conhecimento lá do Microsoft Project, que não é todo mundo que vai entender os conceitos dele. Aí nós temos também a questão do Bitrix 24, que ele é bem simples, mas a gente tem que ter alguém que gerencie e ele é pago. O Asana também, ele é muito bom, mas você tem que ter todo esse entendimento de como utilizá-lo e fazer tudo funcionar corretamente de acordo com a forma que vocês vão utilizar, ok? E sempre nós temos dentro de ferramentas e técnicas também as nossas tão conhecidas reuniões, onde nós trocamos informações, podemos fazer nosso brainstorming, podemos tomar decisões. Essas decisões podem ser tomadas, normalmente são tomadas pela equipe, né? Quando elas envolvem mudanças. Então, qualquer mudança no software, porque quem vai modificar é a equipe. Então, a equipe, na verdade, as mudanças são pedidas, a equipe avalia, vai dar o parecer sobre quanto custa, né, o que influencia no cronograma. Isso é levado ao Product Owner, né, que é para quem nós estamos desenvolvendo o produto. Ele aceita ou não, porque querendo ou não querendo, o dinheiro é dele, né? Então é aceito ou não essa mudança, que quando vê vai ter um custo adicional de 10, 20 mil. Então, assim, vocês não podem aceitar isso por ele, né? Porque não vai ser do bolso de vocês. Então, isso é levado a ele aceitou, beleza, vai adiante, toca o projeto, ok? E aí nós temos, como sempre, nossas saídas, que são as entregas, né? Que uma entrega aprovada é qualquer produto, resultado ou capacidade para realizar um serviço exclusivo e verificável, e que deve ser produzido para concluir um processo, uma fase ou um projeto. E outra questão também são informações sobre o desempenho do trabalho, que são nossas métricas que podem utilizar aqui, ó, progresso do cronograma, custos incorridos, situações das entregas, que tudo isso vocês podem ter lá no Burndown. No Bitrix 24 vocês podem gerar também os gráficos lá. No Trello tem um plugin para utilizar, mas da nossa forma que nós estamos utilizando, nós criamos o nosso Burndown e o nosso gerente vai atualizando ele. No Asana, se não me engano, tem uma parte para isso. Tem também o Kanboard, o site kanboard.net, que ele gera, mas ele é mais voltado para a questão de software, né?
Então tem o Kanban para gerenciar, tem as entregas, ele gera alguns gráficos também para vocês, mas isso deve estar aqui, que é a questão do desempenho. Então a questão de gerenciar o trabalho do projeto não inclui só essa documentação, inclui como vocês vão gerenciar, como vocês vão aprovar, como que vocês vão tocar o projeto. Então a questão do burn down, de saber como que está o desempenho, é muito importante. E para quem não sabe o que é o burn down, aproveita, corre na playlist e vê como que se elabora o burn down. E também vocês podem acessar o meu site, wagnergelores.com, que lá tem materialzinho sobre burn down. Não é tão comprido o material, ok? Mas tem um link para o vídeo e também tem um exemplo do burn down. Tem um link lá para o Google Drive. Lembrando, não peçam para modificá-lo, façam uma cópia dele para vocês. Vocês podem criar o burn down de vocês. O burn down do projeto total e o burn down da sprint, que é a forma que nós estamos utilizando. Certo? Outro ponto importante também é essas solicitações de mudanças. Elas devem ser todas aprovadas, né? E devem seguir as políticas de mudanças as quais nós julgamos importantes dentro do nosso projeto e que nós aprovamos já lá no planejamento, ok? E isso deve ocorrer, né, na verdade, a mudança também no plano de gerenciamento. É um requisito que está sendo mudado, é um cronograma que vai ser estendido, então tudo deve ser aprovado, porque a parte de executar o projeto é onde vocês vão pôr a mão na massa, vocês vão pegar as atividades lá, vocês vão arrastar para nosso to-do, né? Na verdade, pro to-do não, vocês vão pegar do to-do, que é o que tem para fazer, vão arrastar para a sprint, que é a primeira sprint que vocês vão realizar, e o gerente de projetos de vocês, o Scrum Master, vai fazer todo esse acompanhamento de como está sendo o trabalho, o que está sendo feito, o que não está sendo feito, ok? Outra questão, ações preventivas são mudanças que podem mitigar erros, ou então vocês já fazerem a mitigação dos erros. São alterações de um processo ou procedimento de mitigar riscos, né? Não falei errado, falei erros, mas era na verdade riscos. A questão do reparo de defeitos também faz parte de solicitações. A questão de atualizações em documentações ou planos, tudo isso faz parte das nossas mudanças, né? Então, outro ponto importante também é a atualização do plano de gerenciamento do projeto, né? Porque já que ele contém todo o nosso histórico e tudo como nós planejamos para realizar, toda a mudança deve ser alterada lá. Bem como aqui, ó, requisitos, cronograma, custos, a questão de qualidade, recursos humanos, a forma da comunicação, riscos, aquisições e tudo mais, sem contar, né, o orçamento, o cronograma e a linha base do projeto. E para quem quer saber um pouquinho mais sobre o conteúdo, pode pegar o guia do PMBOK, né? É o capítulo 4, que tem a parte de gerenciamento de integrações do projeto, que tem bem mais coisas extras. Mas essa parte inicial de como orientar e gerenciar o trabalho do projeto era bem importante, é onde vocês vão conversar com a equipe de vocês, já que vocês estão utilizando a metodologia do Scrum, então cada um tem que ser proativo e vai lá de acordo com os seus skills, né? Com as suas habilidades ou com o seu know-how, como vocês queiram. Essa pessoa vai lá na nossa lista que nós temos lá, nosso to-do. Na verdade, to-do não, né? No to-do a gente tem o backlog do produto. Então nós já arrastamos e conversamos com a equipe o que será realizado na primeira sprint, arrasta lá para a sprint 1, certo? Que pode ser o nosso to-do também, e de lá nós vamos pegar e cada um, de acordo com o que estava falando com o seu know-how, com seus skills, vai pegar e vai arrastar pro doing, que ele está fazendo, executando aquela atividade ou aquela tarefa como vocês queiram, certo? Então esse é um ponto muito importante na parte de como orientar e gerenciar o trabalho, porque não é você que está gerenciando o projeto que tu vai mandar quem faz. As pessoas elas têm que serem proativas, elas têm que ir lá e separarem o que elas têm capacidade de realizar e elas arrastam lá para o doing, que elas vão fazer aquela atividade. Ao finalização, colocam, ao finalizar, né, desculpe, falei errado, ao finalizar, colocam lá pro done. E assim vocês vão girando toda essa parte de execução do projeto. Lá no final da parte 2, D2, eu crio mais um vídeo com um apanhado geral dessas orientações. Eu mostro algumas coisas lá, vou fazer para vocês um vídeo mostrando algumas coisas no Slack que vocês podem manter de comunicação, até do projeto usando o Trello. E também tem outras ferramentas no mercado que vocês podem utilizar
para toda essa parte, certo? E aproveitem aí, se inscrevam, curtam o material, ativem as notificações para receber os próximos vídeos. E lembrando que depois que você aprende, tudo fica mais fácil. Abração aí para todos.